Olá, pessoal. Eu sou Rosimara Quelela, mais uma vez aqui com vocês, trazendo conversas sobre arte, educação afro-referenciada. E hoje eu estou aqui com Val Ribeiro, um artista educador do PIA, o Programa de Iniciação Artística, e a gente vai trazer uma conversa interessantíssima sobre a prática do Val, que está referenciada em saberes de matriz africana, de matriz indígena, dentro do programa PIA. Então eu espero que essa conversa inspire muito vocês, porque o Val trouxe aqui uns materiais para mostrar para gente, para compartilhar essa pesquisa maravilhosa que ele tem dentro do programa PIA. Vamos lá, Val Ribeiro, se apresente, diga quem que tu é, a que veio. Salve, salve, gente. Val Ribeiro, mas eu vou trazer aqui para vocês e para esse momento uma prática que é bem comum dentro dos encontros, tanto com as crianças, adultos, com todas as pessoas, que é Sankofa de si. Então, quando eu me apresento, eu trago quem veio antes de mim. Então, eu sou Peba Papagaio, Ribeiro Silva, Ramos, Valdinei, Ney, Val, que é um Uhum. modo para poder trazer quem veio antes de mim, e aí Peba Papagaio é porque eu sou de Uauá, então minha família, sou primo de mim mesmo, adoro falar Uhum. sobre isso também, que é o meu território, né, para poder identificar da onde eu vim, para onde eu vou, para onde eu volto. Então a minha família na Bahia, ela é conhecida como Pebe Papagaio. Então, e aí esse reconhecimento das pessoas, de alguma maneira, acaba também me projetando para esse futuro, para o agora, que é como eu me Uhum. apresento, como eu fui entendendo desde criança, como eu era visto, reconhecido e identificado. Que é aquela coisa, você é da família dos Peba, que é filho de fulano com ciclano, neto de Beltrano. Então, esse é um jeito também para a gente fazer esses estímulos para as pessoas pensarem Sim, da onde vem, sim. para onde vai, e é assim que eu me coloco e tento também instaurar essas reflexões, assim. E aí eu chamo Uhum. de é um processo pedagógico também que é o Sankofar de si, né, voltar Uhum. para trás, e aí olhar para frente e ao mesmo tempo fazer esse movimento de continuidade, né. Uhum. Que massa, Val. Nossa, muito interessante, porque realmente no Nordeste ainda se tem essa prática, né? Ah, Maria do José, do Uhum. fulano, do ciclano, do beltrano. Tipo, você fala da pessoa, mas você fala de toda a genealogia dela, Sim. né? E já traz junto, é uma coisa assim, não é descolada, Uhum. né? Então é bem interessante. E conte-nos para nós esse seu trajeto, né? Artista educador, como é que isso vai se confluindo na sua vida para você chegar no PIA? Massa. Eu cresci com uma família muito musical e isso me faz, não desviar da rota ou da missão. Então, e aí quando eu comecei a a expressar, assim, essa minha veia artística, veia cultural, foi por todos esses estímulos. Então vem de uma família que vive ciclos, então vive o ciclo do fogo, que é a festa de São João, de São Pedro, que vive esse processo que é um catolicismo que beira todas essas influências afro-indígenas, que é o visita a casa da outra, do outro, eu canto para entrar, canto para sair, canto para comer. Então esses universos, eles foram me estimulando Uhum, e estimula toda uma geração, né, porque eu vejo as continuidades são meus sobrinhos, então quando eu me olho e me vejo, me percebo, eu não tenho dúvida de que eu estou seguindo confluindo nessas missões. E por isso que o meu fazer artístico e a minha formação, ela foi sempre, em camadas, assim, camadas que foram se comp que foram criando composições. Então, quero uhum, cantar, adoro. Ah, eu quero dançar, adoro. Quero narrar, adoro. Eu quero, pensar na minha plasticidade, nos meus adornos, quero. E aí, em muitos lugares de formação em São Paulo, você vê isso como uma direção, só teatro, só sim. dança. E aí eu percebi que, tipo, não, da onde eu venho ou as coisas que eu me conecto, as pessoas e territórios, isso não está separado e aí a partir disso eu falei assim, já sei,
sei quem eu sou, sei para onde eu vou. Tanto que eu costumo dizer, por exemplo, no recorte do Piá, que a minha linguagem é carnaval, porque também faz rima com o meu val de ser, né? Então Uhum, esse é um mapa, assim, para que eu me localizo. E hoje em dia, com meus 4.0, eu uhum, consigo ter mais pé no chão, sabe? Para poder olhar e falar assim: "Que ótimo, eu tô firme aqui para poder transitar, sem me uhum. perder". Ou se eu me perder, de Sim, novo eu pego o laço e falo: já se "Vamos, encontra de ótimo, adorei novo, essa né. rasteira, esse barra-vento, mas agora eu vou Aham. voltar", né? Sim, que incrível. Nossa, é realmente muito interessante, né, porque a escolha de a gente trazer aqui você e a sua prática e tudo mais, tem a ver também com esse lugar não setorizado, Uhum, né. As artes, em perspectiva afro-indígena, elas são uhum, né, é um campo gigante da vida, né, a arte não está separada da vida e ela não é separada em caixinhas, não é dança, o teatro, nã e eu acho que isso é algo que a gente ainda tem muita dificuldade nos espaços de formação em arte mesmo, sim. né, de compreender esse cruzamento de linguagens, assim, né, então é interessantíssimo essa trajetória que você traz, porque as práticas são ainda mais interessantes. Aguardem aí que a gente já vai chegar aqui nos materiais trazidos. Uh! E aí, Val, fala pra gente um pouquinho, né, o que que é o PIA? Como que você chega lá, né? O PIA é um programa que já está aí, maior de idade, né, 18 anos, 2026. E a primeira vez que eu ouvi falar do PIA foi por uma amiga, Bárbara Freitas, que ela já atuava no programa, isso 2010, 2011. E eu cheguei até a acompanhar, aliás, cheguei não, eu acompanhei os relatos dela enquanto artista educadora, depois passando por coordenação, e teve um determinado momento que eu pensei: "Ah, eu quero estar nesse lugar". Os anos se passaram, aí no momento da pandemia eu comecei a perceber uma mudança muito significativa no programa, que aí, o programa ele tomou força, principalmente com políticas públicas, que foi uma luta muito grande de quem veio antes de mim, para poder ter acesso de mestres e mestres da cultura, pessoas pretas, pessoas indígenas, pessoas que estão dentro da sociedade, que é essa política para poder se ter acesso, né. Então e aí eu soube dessa mudança e das pessoas que estavam atuando no programa, né, Vanessa Rosa, o mestre Pedro Peu, tantas outras pessoas articulando coisas, tiveram presenças online, principalmente no momento da pandemia, de falas como o Nego Bispo, teve Uhum. formações assim, né. E aí eu falei: "Vou, agora chegou a minha hora". E eu me inscrevi e comecei em 2022 e Uau. tô há 5 edições. Sim. E aí o programa, quando eu entrei, esses fundamentos que é o direito ao brincar, o acesso a todo o espaço que aquele território, aquele equipamento tem para oferecer, então eu não vou ficar só numa sala, eu vou ocupar aquele espaço, vou criar relações com o entorno. E não só eu enquanto artista, mas estimular isso para as crianças e para as famílias. Então o programa, que é um programa de iniciação artística, ele convoca artistas e você vai fazendo o pareamento ou vai criando trios, quartetos, como foi no passado. Hoje em dia, a política mudou, mas nesse sentido de combos de pessoas, e aí esses artistas eles se encontram justamente para criar e proporcionar experiências que cada um traz para o programa. Então posso ser da linguagem de teatro, vou fazer uma dupla com uma pessoa da literatura, das artes plásticas, do circo, e aí essas pessoas elas vão, junto com o território, com as crianças, criar essas experiências a partir do fundamento do brincar. Uhum. Que maravilha, que maravilha. É isso, né, é interessante a gente pensar, porque em 2022 eu estava voltando para o Hum, PIA, né, eu estive trabalhando no PIA em 2014, 2015, e foi muito interessante esse retorno para entender os caminhos que esse programa foi tomando e uhum, ver realmente essa questão que você traz, né, de ver esses mestres e mestras, que têm esse saber autônomo, né, uhum. que não passa por um espaço de formação formal, mas que tem uma formação profunda a partir da vivência. Então foi muito, muito interessante esse retorno, assim. E eu acho que essa questão que você traz, né, de ir percebendo essa transformação
das políticas públicas quando eu volto, que eu fiquei na edição de 2022, 2023 Uhum, também. E foi assim, foi extremamente enriquecedor, né, quando eu olhava lá para trás e via, tipo, 2014, 2015, as relações estabelecidas, como você fala mesmo, uhum. né, eram outras, né, as relações com as instituições e tudo mais, e aí ver um trabalho profundo de território acontecendo ali, né. Nossa, enfim, é sensacional, assim, eu acho que foi um momento de muita riqueza, assim, eu acho não aquelas não puxando sardinha para o meu lado, mas eu creio que 2022, 2023 foi um auge Uhum. de potência do programa, né. Que inclusive, minha gente, é importante que vocês peçam para a prefeitura de São Paulo tragam Piá para cá, porque o Piá, como o Val vai mostrar aqui pra gente, ele é um celeiro de possibilidades e de relações, Sim. né. E aproveitando aqui a ideia dessas relações, como fala um pouquinho mais pra gente das relações que você estabelece com família, com escola, né, com os CRAs, às vezes, Uhum, qual CAPES uhum. para aluno neurodivergente, né, como que são essas relações estabelecidas, assim? Sim, eu fiquei por 4 edições no mesmo território, Uhum, e aí voltar para o território nunca foi fácil por conta de trâmites de edital e atualmente com essa mudança de convocatória de artistas. Mas eu consegui ficar por 4 edições no mesmo território, que foi no Céu Perus. E aí atualmente eu estou no Céu Jardim Paulistano, qual você fez parte e uhum, atuou, e o Céu Vila Atlântica. E aí o que eu posso dizer é que essa permanência por 4 anos em Perus foi muito importante, porque eu tive 2,5, 3 parceiras e parceiro, que me acompanharam nesse processo. E uma dessas pessoas era do território, que era a Carol Araújo, que foi a gente ficou juntos por 2 anos e meio. E aí qual foi foram os caminhos? Os caminhos, como eu moro no bairro vizinho, Jaraguá, primeiro, eu já tenho uma relação, um contato com o Perus, justamente porque o Espaço Cultural Quilombaque foi um espaço de formação, e de conexão mesmo de aquilombamento, de uhum, nossa, sei lá, 2010 estava projetando um projeto no Vai, e aí lá no Espaço Cultural, que é importante falar da Quilombaque, tinha esse movimento que é: "Vamos artistas locais, vamos se reunir para falar sobre como escreve, como pensar um uhum, projeto, como fortalecer o território". E aí, tudo isso me fez assim: eu vou entrar no PIA e quero a minha quebrada, quero Jaraguá Perus. Aí fui para Perus. E aí, essa relação, ela já foi muito importante para chegar no programa e dizer assim: eu sei para onde eu vou, sei que aqui tem a Casa de Cultura do Hip Hop, sei que tem um grupo de teatro lá em cima, Pandora, sei que também tem outros espaços de formação para criança, para adulto, enfim. E aí como que faz todas essas conexões? Se faz no dia a dia. E aí eu uhum, fui descobrindo com a minha pareia como, principalmente com a Carol, como que a gente também, respondia às expectativas das crianças. Porque quando a gente faz o saculejo, que é assim, gente, se você entrando no programa, você entra no programa e você faz um saculejo. Saculejo é você, artista, com a sua dupla, faz a divulgação do programa no equipamento que você atua, seja no céu ou na biblioteca, e você vai também pelo bairro, você vai encontrar os espaços parceiros e vai fazendo essas divulgações, porque é isso, é nós por nós, de fato. uhum, E essa expansão do saculejo vai fazendo com que você encontre articuladores e articuladoras também do bairro, do território. E aí vai divulgando, vai entrando na quebrada. E aí você vai fazendo promessas para as crianças. Olha, o PIA uhum, tem dança, teatro, circo, literatura, não sei o que, artes visuais. Aí as crianças chegam e falam assim: eu vim aqui para desenhar, eu vim aqui para fazer teatro. Aí você olha para sua parceira, para o seu parceiro e parceiro e pensa assim: "Tá, vamos lá". E aí com a minha pareia a gente foi criando caminhos pedagógicos que é assim, esse é um tema. O tema é arte urbana. Arte urbana, como que a gente vai dialogar com a arte urbana? A gente traz o material, que é esse material pedagógico, materializado, e fala assim: "Gente, vamos ler? Ó, o que que é arte urbana? É isso, isso, isso. Agora vamos pensar. A arte urbana ela é um espaço aberto, é na rua. Então o que que tem aqui no Perus?
Que é arte urbana? Ah, esse grafite. Sim! Vamos então numa exposição em céu aberto. Na rua do Espaço Cultural Quilombaque, tem muitos artistas que fizeram, que colocaram sua arte à exposição da comunidade. Então, Uhum, entrar por aquela viela e pensar sobre aquilo já dava muito pano para manga. uhum, Então, eu acho que esse é um dos caminhos que eu fui descobrindo com as pessoas com quem eu trabalhei para poder tornar isso uma vivência relacional. Tipo, uhum. não é só o papel, é a relação com o espaço. E eu dei um exemplo, mas nós construímos muitos outros exemplos, que é, vamos tentar dar conta de todas as artes. Então, por exemplo, a arte urbana, a criançada fala assim, ai, circo? Sim, temos. Então, para além da experiência no território, é uma missão também que eu acho que cada artista vai tendo, mas eu me estimulo muito e estimulo as pessoas com quem eu trabalho, que é importante também criar pontes, da ponte daqui para lá. Então, tivemos oportunidade de fazer parcerias com espaços como o Céu, Caixa Cultural, para ver exposição, espetáculo de teatro. E aí, tudo isso vai alimentando o tema. E às vezes uma brincadeira, amiga, por exemplo, que é Vampiro Vampirão, dentro do tema, seja do circo, das artes, da literatura, da oralitura, enfim, no teatro da dança, uma brincadeira, ela vai ganhando também, sentidos com os temas. Então, se eu tô Uhum. trabalhando circo, vampiro, vampirão, que horas são? Ai, gente, a gente vai vir só em 3 horas andando? Não, vamos pensar no circo. Lembra que a gente viu aquilo, falou daquilo? Ai, vem de bananeira. Gente, bananeira, quem não consegue ainda, faz a bananeira, usa a sua imaginação. É o pé para cima? É o pé para baixo? Então, é cocriar, né, que é um dos Uhum. fundamentos do piá. A gente estimula e tem um momento que elas mesmas se estimulam e a gente vai, sendo mediadoras e mediadores daquela história e se surpreende, fala: "Nossa, olha onde como desdobrou". Sim, sim. E aí é muito interessante essa questão que você traz da brincadeira, né, porque muitas vezes mesmo as famílias "Ai, vai vir aqui brincar um pouco", e fala esse brincar como se fosse algo, assim, bem banal, sabe. Uhum. E no final das contas, dentro das estéticas afro-indígenas, o brincar ele é algo muito sério, Sim, né. E aí fala um pouquinho pra gente desse brincar mais sério que a maioria das vezes as pessoas não têm dimensão, né. sim. Por exemplo, eu trouxe um material pedagógico aqui que é literatura e oralitura. Uhum. Aí, quando a gente começou a pensar de trabalhar com a palavra dita e a palavra do corpo. E a e nesse processo, as famílias, elas percebem a diferença em casa, né. Tanto que tem uma prática que a gente esse ano destacou, que é feito afeto. E tem até um coco que eu criei, eu posso cantar aqui depois, que Uhum. fez parte de um processo de formação. Então, quando a gente trabalha a literatura e a oralitura, a primeira coisa é trazer essa palavra para a boca. Então, eu tenho uma brincadeira que é constante, é uma coisa assim, o Val brincante, que é o coco do contrário. Então eu faço brincadeiras que vou fazer com você, topa? Uhum. Então é o seguinte, vai começar a brincadeira, muita coisa vai rolar, mas pra gente começar, escuta as regras pra brincar. Atenção, vai ter que ter, pra resposta acontecer. Preste muita atenção, que agora eu vou dizer. Quando eu disser literatura, você fala oralitura. Quando eu disser literatura, você fala oralitura. Oralitura. Literatura? Ou Oralitura. literatura? Oralitura. Literatura? Oralitura. Aí, eu fui no nível 5, mas eu vou vou ralentando, de acordo com as Sim. demandas. Então, posso fazer literatura, oralitura. Então, rola esse jogo, que é trazer essa experiência, e depois a gente apresenta os fundamentos. Então, geralmente tem essa relação de tipo, de crianças que estão letradas ou não, a gente vai também fazendo essas adaptações. Aí tem introdução, tem o que é, então a gente, para além da leitura, a gente também cria experiências. Aí eu quero falar Uhum. sobre experiências que é, por exemplo, quando nós estávamos falando sobre literatura e oralitura, teve um momento na literatura que a gente criou um jogo que é Que História é Essa? Baseado em fatos reais ou ficção? Aí aqui, como você vê, tem os fatos reais, história que aconteceu,
E tem dentro disso passado ou presente, e tem oralidade ou escrita. E ficção é história inventada, passado, presente e futuro, oralidade, escrita ou ilustração, desenho. E aí, uma dessas experiências, a gente criava um jogo que era assim: tá, vai contar uma história. Aí você, que está com a palavra, você vai contar uma história e nós, ouvintes, vamos, no final dela, quando você conclui, a gente faz uma brincadeira que é. E aí, gente, essa história é baseada em fatos reais ou ficção? Aí cada criança fala: é ficção, é baseado em reais. E aí vamos estimulando. Teve uma criança especial que ela contou uma história que foi unânime, todo mundo disse: "É ficção". E ela deu a resposta: "Não, é baseado em fatos reais, porque eu sonhei". Uau! Essa foi a minha reação, e eu fiquei alguns minutos em silêncio e pensei sobre essas outras realidades, Sim, de que o sonho é uma vivência. Eu sonhei inclusive essa noite muito. sim. E aí olha como é Não, incrível. e em outras culturas, né, se dentro da Uhum. cultura ocidental o sonho não é considerado uma realidade, para os Yanomami, por exemplo, sonho é fundamento de vida. Ninguém Exato. faz nada se não sonhar, né, tipo, nossa, caraca. E abre muitas discussões pra gente, porque, assim, quando a gente tem todos esses fundamentos, porque vivencia, porque dialoga, mas, assim, quando você vê essas respostas, você também se surpreende, porque por mais que eu tenha essa referência também da importância do sonho, porque eu acredito também muito nisso, recebo mensagens pelos sonhos, então, mas eu nunca tinha pautado esse tema com aquelas crianças naquele momento. Mas isso foi justamente uma resposta que veio e que contagiou todas as outras crianças, inclusive, as outras que estavam em outros ciclos. Então Uhum. eu ainda retomo quando eu estou nesses temas. E aí, quando vai para o corpo, também tem muitas histórias que às vezes, beira a mímica, mas também é uma comunicação de, por exemplo, ai, "Ai, você tá com frio?". "Não". Que é isso?". Eu tô recebendo carinho". Então, tipo, são muitas respostas surpreendentes, né. Uhum. E eu acho que dá para pensar sobre isso. Atualmente, no Céu Paulistano, a gente está finalizando oralitura e literatura. E aí o nosso estímulo tem sido a palavra, que é a rima. E as famílias, elas mesmo trazem pra gente esses estímulos, que é: "Nossa, tá rimando. Ai, tá ansiosa, tá ansioso", para poder, trazer essas descobertas, que acaba também expandindo para a família. Então a criança chega em casa e começa a rimar. Fala assim: "Mãe, o meu nome é João", que rima com feijão, que rima com, balão. Uhum. Aí, e isso é muito importante, porque quando a gente traz essa relação da palavra, que ela é também, ela cria não só o som, mas ela também instaura conexões com todas Sim. as matérias e as imatérias, né, os Aham. planos, o material e o imaterial. E eu acho que isso vem na sutileza, vem na brincadeira e vai convocando a família, sem sombra de dúvida. Sim, sim. Não, é interessantíssimo a gente pensar sobre isso, porque na minha época, por exemplo, era de lei, assim, as turmas, mesmo lá em 2014, o marco era sempre as famílias falarem, "Nossa, ele conta os dias da semana", ele sempre fica perguntando: hoje é quarta? Hoje é Uhum, quarta?", né, tipo, passou domingo, na segunda-feira já começa: "Hoje é quarta? Hoje tem piá?", porque as crianças realmente se envolvem, sim. né, e é algo muito interessante também, de a gente pensar o quanto se estabelece a relação de comunidade, Uhum. né, que está se rareando cada vez mais na nossa sociedade. Eu estava vendo agora há pouco um post ah, ai, como chama? Ai, meu Deus, aquela rede, BCC, ai, enfim, é Hum. um jornal britânico que tem a sua base aqui no Brasil, e eles falando fizeram uma reportagem sobre o quanto o afastamento das famílias com os professores na escola formal está gerando inúmeros casos de violência em relação aos professores, Uhum. né. Ou seja, quanto mais essa comunidade se afasta da relação do processo educacional, mais difícil vai ficando, né, e mais os professores vão sendo atacados, e mais não se entende o que está sendo feito, não Uhum. se tem suporte para o professor em sala de aula conseguir se relacionar, né. E obviamente que o PIA fazendo parte de um processo informal de educação,
é interessantíssima a forma como os artistas educadores do PIA acabam de um jeito ou de outro trazendo, né, e assim, quando a gente fala família aqui, gente, a gente trabalha em espaços periféricos, Sim. vulnerabilizados, então não é aquela família margarina imaginada, é a avó que vem, é a vizinha, né, eu tinha numa das minhas turmas tinha uma uma vizinha que trazia uma galera, né, ela era a van e era ela Temos. que trazia uma e depois a mãe de outra pessoa vinha buscar a outra galerinha, então Sim. elas se revezavam nesse processo, né, mas a gente conseguia ainda assim estabelecer uma relação com elas, né, para que a gente conseguisse se fortalecer, né, enquanto mesmo pensando, né, nesse programa que começa lá, né, começava lá em março, abril, agora já está começando mais para frente também, então, tipo, para a gente estabelecer essa relação era Uhum. e é, continua sendo muito árduo, né, um Sim. processo suado. E aí a gente ainda assim fazia esse caminho, né, de puxar sempre as famílias para perto, para trazer essa relação de comunidade, né. Então, quando a gente olha para você trazendo essas práticas, a gente vai vendo que tem aí, ancestralidade, tem comunidade, Uhum. tem essa relação mesmo estética diferenciada, que é uma estética que está embrenhada na vida, né, então é muito interessante. E que mais desses materiais aqui que você nos conta, Val? Vamos. Aí temos, esse mapa, né, como eu apresentei, que vai fundamentando o trabalho. Então, por exemplo, esse daqui é a literatura da leitura, esse daqui já é aí a gente vai mantendo também o mesmo a priori, melhorando também essas Esse imagens, esquema, esse né? esquema, né. E aí também tivemos uma experiência que estava dentro do tema da literatura, que é falar sobre, as sementes da inspiração. Esse é um Aham. projeto que foi, idealizado pelas meninas que são articuladoras, e aí elas disponibilizavam, né, porque nós tínhamos dentro do programa, 1 a 3 pessoas que pensava essa estrutura pedagógica. E aí Sementes de Inspiração é um jogo de cartas, e esse jogo de cartas, ele tem mulheres que são sementes da inspiração. Então aqui tem a Tula Pilar, trouxe algumas, tem a Erika Hilton e Uhum. tem a Julieta Hernandes. E aí, Vou qual é o procurar jogo? lá. Ah, desculpa aqui, ó. Aqui. Aqui, Julieta, a Tula e a Érica. E aí esse jogo é muito legal, porque a gente recebe o material e ele vai criando outras possibilidades de diálogo. Então, basicamente, é o seguinte: esse jogo é um jogo da memória, então tem a imagem, também tem a mini bio dessas artistas, dessas pessoas, dessas mulheres. Então, às vezes, a gente coloca assim, ai, cada semente da inspiração tem um número, tem uma palavra de poder e tem o seu nome. Então esse jogo, ele vai por processos. A gente fez com Uhum. crianças e adolescentes, e aí ele consiste justamente para falar sobre essas pessoas, e essas pessoas têm uma palavra de poder, e elas também têm a sua mini bio. E nesse processo, às vezes o jogo era, vamos encontrar quem é Tula Pilar. Tula Pilar. Aí a criança lê. A palavra de poder dela é a voz. Ela é poetisa, escritora e artista de rua. Escreveu sobre suas dores e alegrias e desejos. Sua obra ecoa as vivências de mulheres negras e periféricas. Então a gente ia lendo e falava assim: quem é a Tula Pilar? Então, mesmo as crianças que não eram alfabetizadas, às vezes a gente ia pelo processo. Ah, a palavra de poder dela é voz. Quem aqui? Voz tem quantas letras? 3. Quais tem vogal? Tem. E aí a gente ia desdobrando e Uhum. conhecendo essas mulheres e falando sobre elas. E aí desdobrou tanto que a gente também fez a palavra de poder e a semente de inspiração, que é criança. Escolha uma pessoa na sua família que você tenha vínculo. Uau. E aí esse vínculo, depois a gente estimulava. Qual é a palavra de poder? Aí tiveram muitas, a gente fez muitas mediações, porque às vezes a palavra de poder para criança, ela cuida de mim, ou faz comida. E aí a gente estimulava, mas assim, faz comida? Essa é uma palavra de poder? E aí, para fazer pensar, né? Então tiveram muitos desdobramentos ao ponto de repente, aquela criança chegou lá no momento de botar a palavra, ela colocou corajosa. Uhum. Amiga, aí a gente também compartilha isso com as famílias. Teve uma situação que teve uma criança que escolheu pai,
e ela se comunicava pouco, ela ficou um tempo ausente, depois voltou. E aí eu fui e falei pra mãe, falei assim: "Ai, ele falou sobre o pai, a carta de poder dele foi essa, ele botou uma palavra que era saudade". Aí eu fui e compartilhei, ela falou assim: "Ah, é porque ele faleceu há 15 dias, então a gente tá nesse processo, então". E ele veio Caraca. bem no dia que ele estava ausente, bem no dia que a gente estava escolhendo a palavra. E aí ele não ele porque a gente fez o processo que é fazer a carta, botar fazer o desenho, como Uhum. você enxerga, como você projeta essa pessoa e a palavra de poder. Então a palavra de poder ela foi sendo maturada, assim, né? Porque a gente teve aquela primeira rodada até para algumas crianças a gente foi estimulando. Ah, vou pensar um pouco mais. Por exemplo, olha a Tula. A palavra de poder dela é a voz. Com a voz dela, ela criou muitos universos. E aí, sua mãe? Fazer comida? Tem outra palavra? E ele chegou bem nesse momento. Então, eu acho não, tenho certeza absoluta que o programa e as nossas práticas, elas acontecem em processos. Então, hoje, eu posso apenas fazer o trava-língua do literatura e oralitura. Amanhã, eu avanço um pouco mais e vou um pouco mais. Uhum. Então, geralmente, a gente fica com esse tema fundante por 2 a 3 meses, porque a gente só tem um encontro por semana, né? Uhum. E é isso. Aí tem aqui esse outro que é o maculelê. Esse também é de Perus e ele foi um processo, porque quando a gente atuou em Perus, aí vou voltar no tema que você trouxe, que é não só as crianças que estão no céu, mas são as crianças que estão no SAICA, são as crianças que estão nessas outras assistências. Então, esses vínculos a gente ou ia atrás ou o boca em boca fazia com que essas crianças chegavam. Então teve um momento que a gente teve turma no Quilombaque que eram só crianças do CAPS. E durante todo o período longo de 10 meses, eu e meu parceiro Gigi, às vezes a gente não sabia muito como lidar com as nossas expectativas, porque num grupo do SAICA de quase 10 crianças, tinham crianças que tinham uma sensibilidade auditiva, sonora. Tinham outras crianças que não tinham, estavam no processo ainda de passar um objeto para outra e fazer aquilo Uhum. girar na roda. E aí foi um processo muito interessante, mas que foi compartilhado, inclusive, com o próprio profissional do SAICA, que era o Fagner. E aí, todas essas vivências no programa, com todas essas famílias diversas, e porque, por exemplo, uma criança que vinha do SAICA, ela estava justamente ali naquele acolhimento. Isso significa que as referências dela são aqueles cuidadores e cuidadoras que estavam ali no espaço de acolhimento. Então, quando a gente falava sobre família, tinha a memória daquela família que ela estava afastada, mas o vínculo com aquelas pessoas que estavam ali no SAICA, ou às vezes aquela pessoa saía, e a gente falava: "Cadê fulano?". "Ah, não tá mais, tio". Então, é muita coisa que a gente, enquanto artista, tem que se cuidar Sim. também para dizer assim: "Nossa, espera aí, eu vou dar o que eu posso e eu tô aqui para você". Aí eu vou entrar na história do maculelê. Quando a gente começou com o tema maculelê, quando a gente começou no tema maculelê, a priori foi justamente para falar sobre, os temas que eles estavam pedindo, que era do CCA, que era funk. Aí eu e minha parceira falou assim: "Nossa, gente, funk dá muito pano pra manga. Vou falar sobre Congo de Ouro". Foi pensando várias coisas, maculelê. E aí a gente foi estimulando: "Que funk você escuta? Quais são os tipos de funk? O que que a sua mãe ouve de funk? O que que a sua mãe proíbe de funk?". E aí foi desdobrando, desdobrando, aí a gente chegou no maculelê. Apresentamos a história. Maculelê é um menino, um jovem, que foi uma pessoa escravizada e que ela protegeu a sua comunidade. Então ela tinha 2 bastões na mão. E aí hoje na capoeira, hoje esse imaginário perpetua e a gente dança para maculelê. E o ritmo do maculelê é o Congo de Ouro, e o Congo de Ouro vem do terreiro, vem do candomblé, vai pra rua, desdobra. Aí tem um funk que lá nos a nas a no 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 na nos Estados Unidos, tem um funk daqui, tem um funk que é o brega funk, e aí tudo isso foi sendo um mote. E aí a gente
trabalhou com as artes visuais, teve um momento que vamos fazer então o nosso instrumento de luta. E aí cada criança foi pegando essa garrafa PET e foi dando vida. Então tinha criança que falou assim: "Mas pro, eu não sou uma pessoa preta". Aí eu falei assim: "Mas você é uma criança e essa história ela também dialoga com você, porque você também é e pode ser uma guerreira, um guerreiro para poder proteger os seus, a sua comunidade". E aí esse daqui foi uma das crianças que fez, e aí ela optou pelas cores, então foi Uhum. muito simbólico também essas cores, e escreveu Maculelê. E eu guardo porque é uma matéria, uma memória, e é um feito e afeto. Então é um pouco Sim. isso, assim como temos aqui também as colagens para poder trazer também esses temas. Essas colagens elas foram feitas pelos artistas educadores numa formação que eu dei junto com a Amanda, minha parceira atual, que é Feito e Afeto, justamente para falar sobre a experiência no programa e como tem sido as construções, né, das feituras e dos afetos que envolvem essas práticas. Ai, que maravilha, Ai, Val, muita que coisa, né, maravilha. amor? Não, é muita coisa, né, e pensar também nesses anos de experiência, de desdobramento, de algo que, né, você vai nutrindo ali. A gente tem só 5 minutinhos, Hum. nem isso, mas já trouxe um montão de coisa aí, né, já trouxe muita inspiração aqui pra gente. Parabéns pelo trabalho, pela persistência, porque a gente se diverte, mas não é simples assim. Sabe, são muitas e muitas e muitas camadas para se ser artista educador, para lidar Uhum. com as questões que a gente lida, né, e para conseguir estabelecer esses diálogos, com uma garotada que às vezes já vem com uma série de filtros das suas famílias, Sim. né, para estabelecer relação ali, não é tão simples assim, é gostoso, a gente se desdobra, Uhum. né, mas é um processo realmente muito delicado e que é isso, move muitos afetos. Sim. Né, não tem como a gente ir trabalhar com essas crianças sem essa ideia de saber que tudo que vem dali vai ser afeto, né, Uhum. e vai ser isso, afeto, construção, troca, e mais afeto, mais construção, troca, e às vezes não afeto é aquilo, né, pode ser muito bacana, mas também pode impactar bastante a gente, assim. Sim. Então, é um trabalho riquíssimo, delicado e a plantação, né. E essa ideia também eu achei muito interessante te trazer, porque a gente sai desse lugar da arte como: "Ai, vou aprender a fazer uma pintura, vou aprender a fazer uma dança", algo que, tipo, parece totalmente um passinho não é uma dança, é um passinho de dança, Uhum. né, que parece totalmente esvaziado de sentido, mas que mexe com coisas tão profundas Sim. das crianças, né. Trabalhar com arte para as crianças não é uma coisa simples, porque a arte ela envolve, né, toda uma elaboração afetiva que às vezes você vai ter que lidar com uma criança que não está com espaço Sim. dentro ainda para assimilar determinadas coisas que ela traz para você. Uhum. E aí a gente tem que fazer esse movimento, né, como essa história que você contou do garoto do pai. Mas diga pra gente algo que você gostaria de plantar aqui, a sua palavra semente, traga para nós um pouco das suas ideias, algo que você não falou e que você gostaria de ter falado. Assim, eu trouxe, eh, alguns norteadores que são pessoas que são e artistas fundamentais, assim, para para eu poder olhar para todos esses ambientes e pensar sobre esses saberes que são em roda, como o que é ser brincante, o que é brinquedo, o que é brincadeira. Então, nos nossos encontros, a gente tem os cantinhos permanentes. Então, das literaturas, eu sempre vou trazendo referências como, por exemplo, o Mateus, que é o Mestre Martelo, para falar sobre o cavalo marinho. Aí eu vou abrindo esses imaginários e vou Uhum. permitindo que eles se instaurem. E aí tem os livros como, por exemplo, essa seleção Nelson Mandela, que é Meus Contos Africanos, que aqui tem todo esse universo da fauna e da flora e das pessoas em relação. Tem quando a gente chega para poder falar sobre o nome, quando a gente fala assim, você gosta de ser chamado como? Ou como você não gosta de ser chamado? Então, Uhum. todas essas referências, elas também são sementes que ficam ali permanentes, mas como elas já me atravessam, me afetam, automaticamente isso vai sendo instaurado a todo momento. E aí tem um livro da Denísia Cruz, ela é Cariri Chocó, que são contos indígenas, e aqui tem uma parte que eu gostaria de instaurar aqui, é uma
é uma semente que fala sobre justamente o curumim e as brincadeiras indígenas. E aí é um momento em que ele encontra com a avó e aí ele começa a falar sobre as brincadeiras que ele acaba desenvolvendo no seu terreiro, né? Aí, por exemplo, aqui tem uma passagem que eu gostaria de falar que é o seguinte: eh, Camurim é um menino engraçado e ativo. Ele faz muitas coisas no seu dia a dia. Gosta de brincar com sementes coloridas das árvores, grilos, formigas e de fazer travessuras. Certa vez, seus pais o levaram ao o Pará, que é o Rio São Francisco, e a roça. E ele ficou observando por muito tempo o caminho das formigas da roça que viram Tanajura. E aí, nesse momento, tem uma etapa que ele conversa com a avó dele, e aí a avó dele dá uma indicação, que ela fala assim: cuidado para não machucar os bichos. Você pode fazer travessuras e brincadeiras bem legais, mas sem machucá-las. Aí a avó continuou: quando eu era criança, como você, eu adorava fazer brincadeiras boas e aprendi muito com os pequenos animais. Com o rato, aprendi, graças à sua esperteza, a procurar alimento e sobreviver, escapando de grandes perigos e de seus predadores. E aí aqui ela vai narrando como que a natureza está integrada e é esse lugar do brincar. Uhum. Então, para poder, aterrar aqui, essa relação do espaço, né, de tudo que nos habita, que tá com a gente, é fundamental para a gente poder fazer essa se integrar. E Uhum. ao se integrar, a gente, como é no piá, né, às vezes a gente não tem material físico, então a gente vai criando com o que tem, o nosso próprio corpo. Então Uhum. uma bola, ela pode ser ressignificada de muitos modos. Então, eu trago aqui hoje todos esses encantados, encantadas, pessoas que já foram, pessoas que estão aqui trocando para manter essa missão e essa gira girando e esse In saber constante. incrível, Val. Axé. Axé. Eh, fale pra gente onde as pessoas te encontram, né, fale aí um pouco das suas redes e É, @valribeiro.val é o meu Instagram, é ali que eu tenho compartilhado os meus caminhos artísticos. Por enquanto estou concentrado ali. E a partir dali a gente pode ir trocando mais e mais e mais. Aí para finalizar tem um coco, que é o coco do afeto feito, uhum. que é assim: o meu povo vem a ver o que o piá tem feito. Quando a gente faz com afeto, a gente rima desse jeito. E é isso, gente. Obrigado, Ai, amiga. obrigada, Valeu, Val, beijo. pela sua presença. Foi maravilhoso te receber. Muito obrigada por compartilhar com a gente essas práticas tão incríveis. Enfim, conversa curtinha, mas ó, É, muita coisa levantada, viu? Enfim, te aguardo para mais. sim, Sim. mando ver. Obrigado. Beijo.